hoje, gente, eu preparei uma aulinha aqui para vocês, né? Embora eu não vá compartilhar aí os meus mapas mentais, mas eu preparei uma aulinha realmente para você. E eu quero, né? Eu tô nessa busca, né, de trazer clareza para vocês sobre alguns temas. De abrir a cabeça de vocês para alguns assuntos que eu acho importante a gente ter clareza, porque quando a gente tem esse tipo de clareza, a gente consegue direcionar os nossos esforços de acordo com aquilo que a gente necessita, né? Então, essa semana, hoje, eu vou trazer para vocês 3 intervenções comportamentais de desenvolvimento naturalista, onde eu acredito que apenas 2 modelos um modelo só vocês conheçam, são mais comuns, mas os outros 2 modelos eu acredito que vocês não conhecem, né? E importante a gente entender que estes modelos de intervenção comportamentais naturalistas, intervenções comportamentais de desenvolvimento naturalistas, as NDBIs, vocês às vezes ouvem isso sendo dito como aba naturalista, que é um termo totalmente equivocado, um termo totalmente errado. Já falei algumas vezes aqui para vocês. E talvez vocês conheçam apenas o modelo Denver de intervenção precoce. O modelo Denver de intervenção precoce, ele está dentro das intervenções comportamentais de desenvolvimento naturalistas. O que são essas intervenções comportamentais de desenvolvimento naturalistas? Que em inglês a sigla seria NDBIs. Então, se você depois quiser ler artigos, pesquisar livros sobre isso, a sigla é NDBIs, né? Então, o que são? Essas intervenções comportamentais naturalistas, intervenções comportamentais de desenvolvimento naturalistas é um nome gigantesco, né? Eu sei, mas eu preciso trazer os conceitos certos para vocês. Preciso trazer os nomes que estarão nos livros, que estarão nos artigos científicos, para que vocês realmente possam, se quiserem beber da fonte, se quiserem checar se o que eu tô falando tá correto, não tá correto, né? Então, eu preciso trazer o nome completo para vocês. Então, o que são essas NDBIs? É a junção dos conhecimentos da análise do comportamento com a psicologia do desenvolvimento. Então, por isso que é incorreto a gente falar de aba naturalista. Por quê? E é incorreto, né, as pessoas falarem que Denver é terapia aba. Se Denver fosse terapia aba, a gente não precisaria ter o Denver. Era só a gente falar que está fazendo terapia aba. Por que foi criado, então, um modelo de intervenção? Por que foi criado todo um manual e uma série de coisas dentro desse modelo? Por quê? Porque senão não precisaria disso ter sido criado. A gente poderia chamar isso simplesmente de terapia aba. Não teria necessidade de a gente chamar isso de Denver. Então, o que a gente sabe? Que a aba é análise do comportamento aplicada, que é uma ciência. É uma ciência que busca entender as variáveis do ambiente que vão modelar esse comportamento, que vão reforçar esse comportamento ou não, né? Então, a análise do comportamento ela é uma ciência, ela tem princípios, ela tem procedimentos, ela tem uma filosofia própria. E o que a gente tem? O que começou a ser criado, que desde 2015 a literatura tem chamado de modelos de intervenções comportamentais de desenvolvimento naturalistas. Então, eu tenho uma série de autores, eu tenho uma série de pesquisadores que começam a trabalhar com alguns elementos base, e eu já fiz uma live sobre isso, aqui no perfil, que é uma aula que eu tava dando para os alunos. Eu abri a live e coloquei aqui, tá aqui no perfil. Então, o que eu tenho? Eu tenho alguns elementos base que são a fundação, onde todos os modelos de intervenção comportamentais de desenvolvimento naturalistas irão utilizar esta base. Então, eu tenho eu tenho conceitos básicos
que vão ser comuns a todos esses modelos. Mas é importante que você entenda que as intervenções comportamentais de desenvolvimento naturalistas, as NDBIs, elas são a junção de conhecimentos da análise do comportamento aplicada, então da ciência do comportamento, com a psicologia do desenvolvimento. Então, eu não posso dizer que essas intervenções são puramente terapia ABA. Não, elas são uma modificação, porque elas pegaram conhecimentos de áreas diferentes e desde 2015 a gente tem um artigo que é um dos principais de NDBIs, que ele é de 2015, e se você pesquisar, você vai achar, claro que vai estar tudo em inglês. Então, a gente tem a junção desses conhecimentos, da análise do comportamento com a psicologia do desenvolvimento, e no Brasil acaba que as pessoas nem sabem muitas vezes que existem esse termo, intervenções comportamentais de desenvolvimento naturalistas. As pessoas simplesmente conhecem o quê? Denver. Mas elas não sabem onde que o Denver está, o que é de fato o Denver. E aí a gente tem todos esses problemas da falta de compreensão, da falta de clareza que leva ao profissional muitas vezes a tomar decisões não acertadas. E infelizmente a gente tem pessoas que não têm um conhecimento tão profundo, treinando outras pessoas, produzindo conteúdo, todo mundo é livre, claro. Não me acho melhor que ninguém, onde eu tenho o direito de produzir conteúdo, dar aulas e vender cursos e outras pessoas não têm. Não, todo mundo tem esse direito. Só acho que a gente tem que tomar cuidado na hora de repassar conteúdo, na hora de dar aulas, pra gente não cometer erros e ensinar as pessoas de forma errada. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande, onde a gente não pode ensinar coisas erradas para as pessoas. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Então, dentro das NDBIs, nós temos diversos modelos. Modelos que já foram criados e nós temos modelos daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 10 anos. A gente pode ter outros modelos que estarão dentro dessas NDBIs. Por quê? Porque nós temos constantemente pesquisadores que estão estudando, que recebem fundos, recebem investimentos para desenvolver pesquisas e que começam a criar os seus próprios modelos com seus grupos de pesquisa dentro das universidades, em especial norte-americanas, e começam a criar novos modelos. E daqui a um tempo a gente pode ter mais modelos. Hoje nós temos 6 modelos de intervenções comportamentais de desenvolvimento naturalistas, que são as mais famosas e que são as mais documentadas. Aqui nós temos mais pesquisas, aqui nós temos mais artigos publicados, são as mais antigas também. Então hoje nós temos 6 modelos. E nessa live de hoje eu vou falar para vocês de 3 modelos. E numa próxima live, que eu acho que eu vou fazer amanhã, fiquem ligados, eu vou falar dos outros 3 modelos. Então, existem 6 modelos que são os mais famosos, mais antigos, mais documentados, que nós temos mais pesquisas, dentro das intervenções comportamentais de desenvolvimento naturalistas. Hoje eu vou falar 3, para essa live não ficar tão longa. Amanhã eu vou falar mais 3 para vocês. Então, a gente vai 3 e 3. Beleza. O que acontece? Por que a gente tem que entender que o Denver é apenas um dos modelos de intervenções comportamentais de desenvolvimento naturalistas e a gente precisa saber onde que o Denver está? E nessas publicações que a gente tem dos profissionais escrevendo sobre intervenções comportamentais de desenvolvimento naturalistas, nós temos inclusive as autoras do modelo Denver de intervenção precoce fazendo essas publicações. Então, ou seja, elas estão escrevendo, estão produzindo conhecimento, estão a favor dessa classificação. E o que muitas vezes é vendido para a maioria das pessoas é apenas a ideia de que você precisa aprender sobre Denver, e as pessoas nem entendem será que eu preciso aprender mesmo sobre Denver? Por quê? Você tem que se perguntar, você atende crianças tão novinhas, de até 5 anos de idade para baixo, de 5 anos para baixo? O seu maior público, o seu maior enfoque de atendimento, seja na escola, seja na sua clínica, seja no atendimento domiciliar, enfim, você quanto profissional, quanto terapeuta, quanto professor, você atende crianças tão novinhas?
Porque se o seu público não é de crianças tão novinhas, o seu enfoque não deve ser em modelos de intervenção comportamental de desenvolvimento naturalistas, já que estas intervenções, elas têm um enfoque em crianças mais novas. E o modelo Denver de intervenção precoce, ele é bem categórico nisso, é para as crianças menores de 5 anos de idade. Então, se esse não é o seu público, isso não é algo que você deva buscar na sua prática, porque a gente já tem tanta coisa para aprender, e se você realmente não vai mexer com isso profissionalmente, se esse não é o seu público, não vale a pena. Claro que você pode conhecer a título de se situar ali, de entender algumas coisas, mas muitas pessoas estão tomando decisões sem entender de fato o que é cada coisa. Então, vale a pena você investir todo o seu tempo, seu recurso financeiro nessas intervenções? Outra coisa que eu sempre me preocupei também com modelos específicos de intervenções é que você vai se tornar um terapeuta ou você vai se tornar um representante comercial de métodos terapêuticos, de modelos terapêuticos. Isso é muito importante. E não tem nada de errado com os representantes comerciais, né? Haja vista que meu pai era um deles. Mas você precisa entender, porque às vezes você entra nesses processos de formação, de certificação, dentro de modelos específicos de intervenção, dentro de métodos específicos, e você muitas vezes acaba tomando um caminho onde você começa a ter que fazer um investimento muito grande de dinheiro e de tempo em um único modelo de intervenção, sendo que nós temos diversos modelos de intervenção e sem entender os elementos que são a base deles, sem ter um conhecimento mais profundo. E você tendo esse conhecimento mais profundo, você consegue extrair deste conhecimento e utilizar ele na sua prática dentro do que o seu paciente, o seu cliente de fato necessita. Então, a gente precisa ter essa clareza. Mas se você, mesmo tendo essa clareza, mesmo tendo todo esse conhecimento, você chega à conclusão de que sim, vale a pena para você investir em formações e certificações dentro de modelos específicos, vai fundo. Apenas eu gosto de seguir um caminho ciente de todas as variáveis e tendo todo o contexto e informações. Então, eu sempre faço essa ressalva, porque talvez você vai ficar tão envolvido com o método, com o modelo específico, que você vai acabar se tornando mais um representante comercial daquele método do que um terapeuta em si. Até porque a gente tem que entender que estes métodos e esses modelos são empresas que viram empresas de treinamento, de certificação. E lógico, o objetivo delas é te vender, é óbvio, como qualquer empresa. Inclusive eu tenho um viés porque eu tenho uma empresa e a gente vende treinamentos e formações. Porém, entretanto, todavia, não é por isso, por eu ter este viés e ter uma empresa, isso não significa que eu vou vir aqui e falar mentiras e falar coisas que não são verdades. Eu não vou vir aqui falar coisas que não são precisas, eu não vou destoar a verdade de maneira que me beneficie. Então, esse tipo de ação não está de acordo com os meus valores, com os meus princípios, e é um tipo de coisa que eu não vou fazer por dinheiro nenhum. Então, é importante a gente ter essa clareza, né? Então, tá. Então, a gente precisa fazer esse paralelo, essa reflexão. Tá? Então, a gente está falando de modelos de NDBIs. O que são as NDBIs? Intervenções comportamentais de desenvolvimento naturalistas. Ok. Modelo Denver de intervenção precoce, que é o ESDM, ele é um dos modelos, que no Brasil ele acaba sendo o mais famoso. Então, nós temos 6 modelos, que são os modelos mais famosos. Obrigada, Glaucione. Fico muito feliz. Realmente, eu sou muito sincera até demais. Então, o modelo Denver de intervenção... Então, a gente tem... Vamos lá. A gente tem 6 modelos de intervenções comportamentais de desenvolvimento naturalistas, que são as mais famosas. Mas, isso hoje, dia 5 de novembro de 2023.
Ok. No Brasil, a gente tem o ESDM, Modelo Denver de Intervenção Precoce, como mais famoso, mas ele é apenas um dos modelos de NDBIs. Ok, certo. O que a gente tem dentro do, perdão, Modelo Denver de Intervenção Precoce? Esse é um modelo que ele foi criado em 1980, né, pela Geraldine Dawson e esqueci, me deu um branco agora o nome da outra autora. É Dawson e... Ai, me deu um branco agora o nome da outra autora. Mas ele é um modelo focado em crianças menores de 5 anos de idade. Então, você precisa ter muita clareza. Modelo para crianças menores que 5 anos de idade. Então, significa que ele foi testado, pesquisado, pensado, organizado para crianças menores que 5 anos de idade. O que a gente está vendo na prática? Crianças de 7, 8, 9 anos que estão no modelo Denver de intervenção precoce, sendo que o próprio nome diz precoce, esse é o nome dele. Não preciso falar mais nada, né? Dentro do modelo Denver de intervenção precoce, a gente tem uma abordagem multidisciplinar. Então, diversos profissionais trabalhando em conjunto. Isso a gente também tem, isso é muito comum dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento. Porque a gente tem que perguntar para as autoras, né? Então, assim, mas ele foi pensado, criado para trabalhar com esse público de intervenção precoce. Talvez porque as autoras, uma delas eu tenho certeza, ela é psicóloga, e o enfoque dela talvez fosse a psicologia do desenvolvimento, pode ser por isso, tá? Mas vou pesquisar se em algum lugar elas falam sobre isso. Mas essa é a recomendação delas, essa é a orientação e a gente tem que seguir a orientação do autor. E não seguir aquilo que nos beneficia, né? Aquilo que é melhor pra gente. O que a gente tem dentro do modelo Denver de intervenção precoce? Então, essa abordagem multidisciplinar, nós temos o uso de rotinas sociais, sensoriais. Então, eles têm muito esse enfoque da psicologia do desenvolvimento sensorial, do desenvolvimento motor. A gente tem um envolvimento muito grande de pais e cuidadores, muitas horas dentro do modelo Denver de intervenção precoce. Ele é focado na educação dos pais, no treinamento dos pais. É muito comum você ver os pais dentro das sessões, os pais recebendo feedback da terapeuta, os pais observando a terapeuta fazer. Nós temos o uso de um currículo baseado na psicologia do desenvolvimento. Então, gente, peguei uma garrafa de uma xícara de água e deixei ali em algum lugar pela casa. Então, a gente tem esse currículo, né, baseado na psicologia do desenvolvimento para identificar quais são as habilidades déficit. Então, dentro do modelo Denver de intervenção, são ensinadas, eu tenho ali uma intervenção que ela é mais abrangente, ou seja, são ensinadas diversas habilidades. Habilidades motoras, habilidades sensoriais, habilidades de linguagem, habilidades de brincar. Então, eu tenho essa abrangência de objetivos de ensino. E sempre pensando, o que é apropriado para aquela idade? O que é esperado para aquela idade? Até então, para mim, não é nada novo. Porque esse é o raciocínio que eu sempre tive dentro da terapia ABA. Né? Então, para mim isso é muito óbvio e eu não entendo por que as pessoas não fazem essas coisas aqui dentro da terapia ABA sem necessariamente eu precisar do modelo Denver de intervenção precoce. Mas, ok. Dentro do modelo Denver de intervenção precoce, eu tenho um enfoque no ensino de habilidades déficits, né? De duas formas principais. Essas autoras, elas têm um enfoque numa teoria que se chama teoria da hipótese da motivação social. Tá? Então, teoria da hipótese da motivação social, Dawson e colegas, 2004-2002. O que diz essa teoria? Essa teoria, ela fala que a área de recompensa social no cérebro dos autistas, ela tá comprometida.
E isso resulta, a consequência disso é que um autista, o reforço social para ele tem menos valor. O reforço social, ele tem uma importância limitada. E eu vou ser bem honesta e sincera para vocês. Então, isso é o que diz a teoria da motivação social de Dawson e colegas, 2004, 2002, tá? E o Denver, ele enfoca nessa teoria, porque quem é Dawson? Dawson é uma das autoras, é o sobrenome de uma das autoras do modelo Denver de intervenção precoce. Então, a gente precisa entender também todas essas dinâmicas de quem é quem, por que cada coisa foi feita. A gente tem que entender dessas nuances, até pra gente ser crítico de algumas limitações ou ideias que o modelo possa ter e que talvez a gente não concorde. A gente não precisa concordar, né? Só porque é uma autora americana, só porque foi publicado em periódicos científicos, a gente não precisa concordar, porque a gente entende que muita coisa também é publicada sem valor, sem evidência científica de qualidade. Então, a gente também precisa entender isso e ir desenvolvendo esse senso crítico. Então, olha só. Todo o enfoque do modelo Denver de intervenção, ele tem como base essa teoria da motivação social. E, então, ele tem um enfoque no desenvolvimento de duas habilidades, déficits muito grandes dentro do autismo, que é a falta de compartilhamento afetivo e a imitação, segundo as autoras. Mas eu me pergunto, e tenho um senso crítico, que eu não sei se eu concordo com isso, porque quando a gente conversa com autistas adultos, eu acho essas ideias muito limitadas da gente enxergar o autismo como alguém que tem uma ausência de motivação social. Por quê? Porque quando um autista, ele interage com você sobre uma temática que ele gosta muito, que ele tem interesse, toda essa ausência de motivação social, ela vai por água abaixo. Então, eu acho que essa é uma visão ainda muito limitada e não de acordo com o movimento da neurodiversidade que a gente tem hoje. Então, tá vendo como eu gosto de pegar os conhecimentos e eu pego aqui, eu pego ali, e eu vou conectando esses conhecimentos e eu vou formulando as minhas opiniões baseado naquilo que eu estudo, baseado naquilo que eu leio. E, gente, eu tô rouca até hoje, né? Depois de ter feito 12 dias de antibiótico e 15 dias de corticoide, eu estou rouca até hoje. Então, desculpem se às vezes minha voz falhar. Então, eu tenho... Pois é, boa pergunta, né? Mas será que não é pelo hiperfoco e não pelo interesse social? Tá, pode ser. Mas eu não sei. Então, assim, eu tenho as minhas dúvidas com relação a isso. Inclusive, quero ler essa teoria da hipótese da motivação social. Será que a pessoa estaria interessada no hiperfoco dela e não na interação social por interagir, né? O interagir por si só? Não sei. Isso é profundo, né? Isso é um tema realmente difícil e profundo. Gostaria muito de ouvir, vou perguntar aos meus amigos autistas o que eles têm a dizer e pensam sobre isso. Sempre gosto de ouvir a perspectiva dos autistas, porque ninguém melhor para falar de si mesmo, para falar do autismo do que os próprios autistas. Então, não sei te dizer, mas eu sei que o modelo Denver de intervenção precoce, então ele vai focar no engajamento social, na motivação, para sempre aumentar o ensino dessas habilidades sociais, para que essas interações sociais se tornem reforçadoras para as crianças. Então, eles estão focando em ensinar isso. Obrigada pelo feedback. Então, o ESDM, ele é muito claro, gente, que ele utiliza a combinação de estratégias da aba. Então, assim, segundo as próprias autoras, tá? Elas utilizam o modelo, né? Que é o tratamento de respostas pivotais, que é um outro modelo de NDBI. Então, o modelo Denver de intervenção precoce, ele combina estratégias da aba do PRT, que é o treino de respostas, o tratamento de respostas pivotais,
e o modelo Denver original. Por quê? O modelo Denver original, ele hoje é modelo Denver de intervenção precoce. Ele é ESDM, mas antes ele era chamado apenas de modelo Denver, tá? Então, a gente tem essa combinação de estratégias, essas combinações de conhecimentos que formularam o modelo Denver de intervenção precoce. Então, dei uma geral, uma pincelada em alguns pontos principais sobre o ESDM. Então, precisa ficar claro que se o modelo Denver de intervenção precoce, ele fosse terapia ABA, por que eu precisaria, então, de ter criado um modelo e chamado ele de modelo Denver de intervenção precoce, com um manual, com conhecimentos próprios, pegando conhecimentos de diversas áreas? Eu não precisaria ter criado tudo isso. Era simplesmente eu dizer que isso é terapia ABA, isso é um método, é um procedimento da terapia ABA, enfim. Então, é importante a gente ter essa distinção e todos esses pontos relacionados à idade, relacionado à teoria da hipótese da motivação social, que nós colocamos aqui como um ponto de atenção e reflexão nosso, né, enquanto profissionais, a gente ter essa reflexão, né, e pensar... será que essa área da recompensa social no cérebro dos autistas está comprometida? Ou, né? Então, assim, são pontos, assim, sensíveis e pra gente poder refletir. Mas, segundo modelo de NDBI, então, falei do modelo Denver, falei que são 6, hoje eu vou falar de 3, amanhã eu vou falar de mais 3. E o segundo modelo de NDBI é o ensino milieu aprimorado, né? Em inglês é Enhanced Milieu Teaching. Então, ensino milieu aprimorado. Então, ensino milieu aprimorado, meu Deus do céu. Inicialmente, ele foi desenvolvido como um programa para crianças mais novinhas. Então, mais uma vez o componente. Crianças mais novas. Intervenção precoce. Então, inicialmente ele foi desenvolvido para crianças mais novas com deficiência intelectual. Também era aplicado em crianças pré-verbais, então crianças que tinham apenas algumas habilidades de linguagem. Dentro do Milieu Teaching, nós temos a combinação de estratégias da ABA, do paradigma da linguagem natural e do ensino Milieu. Por quê? Porque provavelmente ele também sofreu alterações ao longo do tempo. Antes se chamava ensino Milieu e agora se chama ensino Milieu aprimorado. Certo? Então, a gente tem todas essas combinações de estratégias aí do ensino Milieu com outras coisas, né? Da terapia ABA, do paradigma da linguagem natural e do ensino Milieu, que antes era ensino Milieu, agora se torna ensino Milieu aprimorado. O que acontece? A gente tem também esse ensino Milieu descrito na literatura, chamando o ensino Milieu de aba contemporânea da comunicação. Esse termo, aba contemporâneo, é terrível e, para mim, as pessoas querem associar os seus modelos de intervenção criados com a terapia aba por uma questão muito simples. Cobertura de planos de saúde relacionados à terapia ABA. Então, se eu falo que é terapia ABA, o plano de saúde ele vai cobrir. Então, isso nos Estados Unidos, tá? Então, a gente tem todos estes modelos foram criados nos Estados Unidos. Então, dentro da realidade ali de lá. Então, quando eles chamam de ABA contemporâneo, junto da terapia ABA, por uma questão simples que é cobertura dos planos de saúde. Gente, eu não sei porque tá travando tá dando aqui umas pausas. Deixa eu vou mudar a minha internet aqui, vamos ver se vai melhorar. Voltei, tá? Tá ok pra vocês? Vocês puderem me dar um ok aí. Mudei a internet e voltei. Então, faço esse ponto de reflexão para vocês quando esses termos são utilizados. Obrigada pelo feedback.
O ensino Milieu aprimorado, as estratégias dele, elas são incorporadas também na rotina diária, no brincar, na escola. Então a gente tem todas essa incorporação das estratégias da rotina diária, algo também que a gente fala sempre. Isso para terapia ABA, isso para qualquer coisa. Então também não vejo nada assim, né, de novo. O ensino Milieu aprimorado também tem um grande enfoque no treinamento de pais, tá? Então, também tem essa questão dos pais utilizarem essas estratégias. Então, a gente tem uma combinação de implementação por terapeutas e pais. E olha que interessante, esse é um ponto interessante que quando eu estava estudando sobre o ensino Milieu aprimorado, eu achei muito bom. Eles fizeram uma pesquisa comparando os resultados na aquisição de linguagem das crianças entre terapias fornecidas por terapeutas e terapias fornecidas pelos pais. E a conclusão que eles chegaram é que as crianças, elas adquiriam um repertório mais rápido nas terapias conduzidas por terapeutas. Porém, os níveis de generalização, ou seja, que essas habilidades fossem repetidas em todos os ambientes ou no máximo de ambientes possíveis, com diversas pessoas, os níveis de generalização, eles foram maiores nas terapias executadas pelos pais. Então, a importância da gente combinar as duas coisas, pais e terapeutas, para a gente ter tanto uma aquisição mais rápido de repertórios, quanto também a generalização. Então, gostei muito dessa pesquisa, depois quero lê-la com mais calma. Então, essa pesquisa está dentro do contexto aqui do ensino Milieu aprimorado. Dentro do ensino Milieu aprimorado, a gente tem uma grande ênfase no ensino da comunicação. Então, o que eu sempre falo, comunicação e linguagem é a base para a aquisição de outros repertórios. Prova disso é que vários desses modelos têm um enfoque muito grande no ensino de comunicação e linguagem. Dentro do ensino Milieu, a gente tem 4 componentes-chave, 4 componentes principais. Primeiro deles, arranjos do ambiente. Ou seja, eu organizo esse ambiente de maneira que eu possa criar oportunidades de ensino. Gente, quando eu falo de arranjo de ambiente, é impossível eu falar de arranjo de ambiente sem pensar na análise do comportamento aplicada, na ciência do comportamento e todas as análises que a ciência do comportamento faz, né, em termos de antecedente, comportamento e consequência. Então, é um componente chave dentro aqui do ensino Milieu aprimorado, os arranjos no ambiente. O segundo é a interação responsiva, é a conexão emocional com a criança. Isso eu preciso dar a minha mão à palmatória, que os analistas do comportamento têm um probleminha com isso, né? Eles realmente têm um probleminha aí nessa conexão emocional. Alguns deles aí falham com relação a isso. Eu não consigo compartilhar todos os artigos que eu li, que eu organizei para organizar esse conteúdo. Deve ter voltado. Eu não consigo compartilhar porque foram diversos e eu não vou conseguir parar para fazer toda essa organização e colocar isso aqui. Eu, infelizmente, não consigo. E aí também acaba sendo o meu material de trabalho, onde eu junto diversos conteúdos dentro de uma maneira aí da minha metodologia de dar aula, de compartilhar conteúdo, mas buscando no Google acadêmico pelos termos que eu estou colocando aqui, você vai conseguir encontrar uma série de artigos, tá bom? Então, a gente tem 4 componentes chaves dentro do ensino Milieu, que é arranjo no ambiente, como eu falei para vocês, a interação responsiva, que é essa criação de conexão emocional, que eu fiz até essa crítica relacionada aos analistas do comportamento, que alguns deles, né, tem essa falha, essa relação muito robotizada, muito, né, às vezes uma interação mais limitada. Alguns, né, tem exceções.
E o terceiro, o terceiro componente-chave do ensino milieu é a modelação específica da linguagem. Então, é o adulto dar o modelo e dar níveis de ajuda para que essa linguagem possa ser reproduzida. E o quarto elemento do ensino milieu, o quarto componente-chave aí do ensino milieu aprimorado, são as ajudas de ensino milieu. Então, são prompts, ajudas e às vezes até ajudas visuais que possam favorecer o ensino da linguagem, o ensino da comunicação. Então, a gente tem esses quatro componentes-chave. Claro que isso aqui é um resumo, né, gente? São as ideias gerais que eu tô trazendo para vocês. Muita gente aqui saiu de um lugar de nem sabia que isso existia, de achava que Denver era a aba naturalista, de não sabia o que era NDBI, onde que essa NDBI estava, entendeu o que é NDBI, entendeu que o modelo Denver está dentro das NDBIs e que além do modelo Denver nós temos outros modelos também. Então, só para a gente situar e organizar esse conhecimento, né? Então, falamos de modelo Denver de intervenção, segundo, ensino milieu aprimorado. Vamos agora para o terceiro e último que eu vou dar hoje. Amanhã nós vamos aprender as outras três. Então, hoje nós estamos com modelo Denver de intervenção precoce, ensino milieu aprimorado e vamos falar agora do ensino incidental / programa infantil Walden. Ensino incidental / programa infantil Walden. Bom, o ensino incidental tem um artigo clássico, esse eu sei de cabeça. Então, tem um artigo clássico do ensino incidental, que é Hart e Risley, 1968 e 1975. Hart com H, Risley com R e Y no final. Então, Hart e Risley, 1968 e 1975, um artigo sobre ensino incidental. O foco aqui de você ter o ensino incidental é você ter uma redução nos atrasos da linguagem. Então, mais uma vez, redução nos atrasos da linguagem, ensino de habilidades de linguagem e comunicação. Então, depois, o que aconteceu? Outros pesquisadores em outro lugar pegaram os componentes do ensino milieu, colocaram dentro de uma moldura de ensino, dentro de uma organização de ensino que era focada em escola. Era uma faculdade que tinha um centro de atendimento que fazia o atendimento de crianças em idade pré-escolar. Então, antes elas irem para escolas. Então, provavelmente eram crianças até os 6 anos de idade. Então, em crianças em idade pré-escolar, provavelmente entre 4 e 6 anos de idade ali, até 6 anos de idade. E aí, eles pegaram os elementos do ensino incidental junto com outros elementos e montaram um programa que chamava Programa Infantil Walden, tá? Programa Infantil Walden. E aí, o que eles faziam? Essas crianças ficavam nesse local por 4 horas, então eram 4 horas de instrução diária. Então, esse programa utilizava os elementos do ensino incidental na prática, juntamente com outros conhecimentos, com outras coisas, com outros componentes, já que era um ambiente era um ambiente pré-escolar, né? Que nos Estados Unidos é comum você ter a pré-escola, né? Você ter a preschool, que seria o nosso ensino infantil aqui no Brasil, tá? Então, existiam 4 horas de instrução diária, existia 4 horas por semana de educação de pais. Então, educação, treinamento de pais, não sei exatamente, porque eu sempre faço uma distinção entre educação de pais com treinamento de pais, onde treinamento de pais é algo mais mão na massa, né? E educação é algo mais palestra, aula. Sempre faço essa distinção e é uma distinção feita também muitas vezes dentro da literatura de treinamento de pessoas, de treinamento de pais. Então, esses pais, eles se comprometiam a replicar essas intervenções em casa por 10 horas semanais. Então, a gente tinha 4 horas de instrução diária,
4 horas de treinamento de pais, treinamento/educação de pais, e esses pais se comprometiam a replicar isso em casa 10 horas semanais. E aqui a gente tinha um enfoque no ensino de diversas habilidades que eram apropriadas para a idade, brincar, habilidades de independência e autonomia que fossem apropriadas para aquela idade, habilidades motoras, a imitação, a interação social, o relacionar, né, com o outro. Então, todas essas eram habilidades que eram alvos. E dentro da sala, eles faziam a divisão da sala em zonas de desenvolvimento, onde todas as crianças que estavam dentro daquela zona, elas estavam sendo trabalhadas com elas os mesmos objetivos de ensino. Então, dividia-se as crianças aí nessas zonas de desenvolvimento, onde cada zona era para o desenvolvimento de uma habilidade específica. Além disso, essas crianças também recebiam a instrução de 1 para 1, ou seja, um terapeuta, um adulto com a criança diretamente. Então, a gente chama isso de instrução de 1 para 1. Também existiam a colaboração entre profissionais na elaboração desse currículo do que seria ensinado. Então, o que a gente sempre fala, a fono traz uma ideia diferente, a TO, a físio traz outra ideia. A psicóloga, as pessoas mais ligadas à educação, que entendem de alfabetização, de ensino de repertórios acadêmicos e pedagógicos, trazem outro conhecimento. Então, quando a gente junta todas essas pessoas e essas pessoas conseguem conversar, nós temos realmente a construção de currículos muito ricos e apropriados do ponto de vista do desenvolvimento humano, né? Então, a gente tem essas características do ensino incidental, programa infantil, o Walden. Bom, então falei pra vocês aí, ó, consegui dar todo o meu conteúdo, ó, fiz todas as minhas anotações aqui pra eu não esquecer nada, pra eu dar todo o conteúdo pra vocês. Então, falei para vocês sobre intervenções comportamentais de desenvolvimento naturalistas, alguns pontos críticos que nós temos que ter em relação à especialização em modelos específicos de intervenção, certificações, enfim, tudo que reúne essas questões em esse aprofundamento maior em cada modelo, já que são vários, e todos os dias não, mas constantemente novos modelos serão criados. Falei para vocês de 3 modelos, falei que existem 6 e que hoje eu ia falar sobre 3. Modelo Denver de intervenção precoce, falando inclusive de alguns pontos de crítica, alerta, reflexão que a gente precisa ter em relacionados ao modelo Denver de intervenção precoce. Ensino aprimorado Milieu e ensino incidental, contando para vocês sobre o programa Walden. Beleza? Amanhã eu volto com outros 3 modelos de intervenção de desenvolvimento naturalistas, dando essa visão geral para que vocês possam saber onde se situa cada coisa. Lembrando sempre, o enfoque dessas intervenções comportamentais de desenvolvimento naturalistas, NDBIs, elas são com enfoque em intervenção precoce, crianças novinhas, tá? Então, se o seu público não é de crianças novinhas, se você está trabalhando com crianças de 8, 9, 10, acima de 6 anos, né? Acima de 5 anos, eu já diria, não dê enfoque no estudo aprofundado, a menos que você vá trabalhar com essa população. Porque as necessidades são diferentes, o que é cobrado da gente é diferente, o conhecimento prático que a gente precisa ter ali na hora da sessão, na hora dos atendimentos, na hora das orientações, elas são diferentes, tá? E eu tenho, assim, né, muitas coisas que eu preciso passar, que eu realmente não estava conseguindo por esse problema na garganta, por alguns problemas de saúde, mas estamos aqui firmes e fortes. E essa semana a gente vai ter uma grande novidade, uma grande mudança aqui no IAC. Uma mudança muito, muito grande na forma como a gente ensina, na forma como a gente passa conteúdo. Realmente eu acho que essa é a maior mudança que a gente já teve em todos esses anos de IAC, que existe desde 2017. Mas eu tenho estado muito incomodada
com essa... Eu quero realmente tentar suprir as necessidades que os profissionais eles têm na prática. Eu sinto que as pessoas elas ficam perdidas, elas ficam ansiosas, elas ficam com uma sensação de que elas estão perdendo algo, e isso gera uma ansiedade nelas, gera uma falta de atenção, uma falta de concentração, uma dificuldade em focar em cada tarefa que está sendo feita. Todos nós estamos um pouco assim hoje em dia com a quantidade de informações. Então a gente realmente vai fazer uma mudança muito grande aqui dentro. E eu quis fazer essa mudança justamente para atender essas necessidades que os profissionais têm. E eu queria muito compartilhar com vocês hoje já essa mudança que a gente vai ter e que a gente vai falar muito durante essa semana sobre essa mudança. Que mudança é essa, Michele? Bom, nós, durante essa semana, iremos fazer a transição onde nós não venderemos mais os nossos cursos, as nossas formações de maneira individual, mas nós vamos incorporar todos os nossos cursos e formações, com exceção das pós-graduações, dentro de um portal único de aprendizagem. Então a gente vai ter um portal que o nome dele, que muito carinhosamente a gente batizou, o nome desse portal é Trilha Portal, e vocês podem esperar mais novidades aí no que tange a esse nome Trilha. Então o Trilha Portal vai ser um local onde, além das nossas formações que nós vamos ter lá dentro 7 formações, 5 formações que já existem, formação de ATs, entendendo o protocolo VibMap 3.0 versão ouro, workshop de ensino da leitura no autismo, workshop de ensino de independência e autonomia, workshop de terapia baseada em Lego, mais 2 formações novas. Que formações são essas, Michele? Formação de intervenções comportamentais de desenvolvimento naturalistas, onde todos esses temas que eu tenho falado com vocês sobre intervenções naturalistas e os modelos de intervenções naturalistas, eu vou dissecar isso dentro de uma formação inteira para te trazer esse conhecimento, se faz sentido para você aprender sobre isso. Só que dentro do portal você vai ter acesso a tudo. Então, dentro do seu momento, dentro do que você está vivendo, dentro da população que você está recebendo na sua prática, você vai poder ter acesso a todas essas formações. E a 7ª formação qual é? Capacitação prática em plano educacional individualizado e adaptação curricular. Então, nós temos 2 formações novas que vão ser liberadas aí, uma até janeiro, meados de janeiro, e a outra até fevereiro. Mas nós já temos aí, tudo isso já está sendo elaborado, por isso até que eu tenho estado com tantas demandas, com tantas coisas, porque tudo isso já está sendo elaborado. Então, a gente vai ter 2 formações que são muito pedidas, que são muito necessárias, eu sei, e eu estou buscando fazer tudo com muito cuidado para atender as pessoas realmente dentro do que elas precisam na prática delas. Então, tudo isso vai estar dentro do portal, mas não vai ser só isso que vai estar dentro do Trilha Portal. Nós também vamos ter 20 trilhas de aprendizagem. O que são trilhas de aprendizagem, Michele? São conhecimentos-chave, onde dentro desses conhecimentos-chave, dentro dessas trilhas de aprendizagem, você vai ter conteúdos. E cada semana, toda sexta-feira, nós vamos ter conteúdos diferentes. Então, cada semana vai ser uma trilha diferente. Numa semana pode ser atualizações e pesquisas. Na outra semana pode ser autismo na vida adulta, por exemplo. E na outra semana pode ser marketing e gestão da prática profissional. Então, a gente selecionou 20 trilhas de desenvolvimento, onde toda semana, toda sexta-feira, haverá uma aula diferente e pode ser sobre uma dessas trilhas diferentes, uma dessas 20 trilhas. Tô tentando aqui achar as trilhas, né, que eu escrevi todas as trilhas para compartilhar com vocês. Então, o que a gente vai ter? 20 trilhas. Então, nós temos 7 formações, todas dentro do portal Trilha, mais
20 trilhas diferentes, ou seja, 20 áreas de conhecimento diferentes, onde dentro dessas áreas terão aulas. E toda semana, toda sexta-feira, a gente tem a liberação de uma aula nova, que pode ser em uma das trilhas. Que trilhas são essas, Michele? Desenvolvimento infantil, transtornos do neurodesenvolvimento, avaliação e diagnóstico, autismo na escola, atualização e pesquisa, ensino de comunicação e linguagem, ética e exercício profissional, marketing e gestão da prática profissional. Não adianta só você ser um profissional técnico, você tem que saber gerir a sua prática, você tem que saber fazer o marketing da sua prática, você tem que saber como se posicionar nas redes sociais, como gerar conteúdo. Tudo isso eu vou trazer para vocês dos 50.000 cursos e coisas que eu já fiz sobre marketing, sobre posicionamento, então sobre empreendedorismo. Isso é uma veia muito forte em mim. Bom, continuando nas trilhas, ensino de habilidades sociais e socioemocionais, terapia ABA, intervenções nos transtornos do neurodesenvolvimento, supervisão e gerenciamento de equipes, autismo na vida adulta, movimento da neurodiversidade, para a gente entender de uma vez por todas esse movimento da neurodiversidade, como nós profissionais precisamos entender isso para nos portar, para ver e rever a nossa prática. Saúde e bem-estar profissional. A gente sabe que é fundamental a gente cuidar de nós mesmos para que a gente possa cuidar dos outros. Intervenções em problemas de comportamento, treinamento de pais, cuidadores e equipe, intervenções comportamentais de desenvolvimento naturalistas, seletividade alimentar e sexualidade no autismo. Então, uma série de temas onde muitas vezes você precisa de conteúdos específicos, mas você não quer fazer um curso inteiro, você quer fazer uma aula de 40, 50 minutos, 1 hora, você quer ter um conteúdo, você quer ter um material específico para aquela necessidade que você está naquele momento. Então, toda essa flexibilidade vocês vão ter dentro do Portal Trilha. Por quê? Porque a gente tem trilhas de aprendizagem. Você escolhe o que você quer assistir, o que você quer consumir.